boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, seja que horário vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu queria continuar as aulas de recuperação judicial, falando agora do plano de recuperação propriamente dito, tá? Então, o que vocês viram até agora? Nós vimos que o processo de recuperação judicial, ele vai ter 3 momentos diversos. Então, o primeiro seria a fase postulatória, que seria desde o ajuizamento da ação, com todas aquelas demonstrações, documentações e causas de pedir muito específicas previstas no artigo 51 da Lei 11.101 de 2005, e estando tudo em ordem, essa documentação vai para análise do juiz e o julgador vai verificar se está tudo em ordem para daí sim dar uma decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Nessa decisão, ele vai determinar uma série de coisas que nós já vimos na última aula, tais como a designação do administrador judicial. Ele também vai determinar que haja a comunicação, as fazendas públicas. Ele vai determinar também, entre outras coisas bastante importantes, que se apresente o plano de recuperação, tá certo? Então, nós vimos na última aula, tanto sobre essa decisão de deferimento do processamento da recuperação, como também já vimos que o plano de recuperação é algo que se deve apresentar no prazo de 60 dias, tá? Então, agora a gente vai, a partir desse momento, destacar sobre o plano e o que vem na sequência dentro de um processo de recuperação judicial. Pois bem, então vocês já viram que a partir da publicação do deferimento do processamento da recuperação judicial, há o prazo improrrogável de 60 dias para que o devedor, aquele que requereu a recuperação, apresente o tal do plano, que deve conter, primeiro, a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados e seu resumo, e aqui a gente deve destacar aquele elenco não taxativo do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. Segundo, as demonstrações de sua viabilidade econômica. Terceiro, laudo econômico financeiro de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada, tá certo? Nós vimos isso também na última aula, tá? Então, veja que o plano de recuperação é um documento que deve ser muito bem elaborado e por especialistas, por técnicos, realmente, porque uma vez que ele seja elaborado, ele vincula o devedor ao cumprimento daquelas regras, ao cumprimento daquelas propostas, vamos dizer assim, se deferido for, e no seu descumprimento vai ter falência. Então, o plano tem que ser muito bem pensado nesse aspecto. Ok? E mais uma atenção, né, que eu já mencionei para vocês na última aula. O não cumprimento do prazo de 60 dias para entrega do plano de recuperação judicial, qual é a consequência? A consequência é a convolução em falência, tá certo? Aquele pedido de recuperação judicial cai por terra. Tudo bem? Vejam lá, no slide 31 do material que enviei para vocês, eu ainda coloco 2 situações. O juiz ele vai ordenar a publicação do edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação, certo? Ou seja, a partir do momento que for apresentado o plano de recuperação, o juiz recebe e determina que seja publicado esse edital para chamar os credores a verificar se eles têm algo a se manifestar, se eles concordam ou se eles não concordam. E se eles não concordarem, o que eles podem fazer? Eles têm essa oportunidade agora através da objeção. O parágrafo único do artigo 53, que trata da apresentação ou do que tem que conter nesse plano de recuperação judicial, ele determina justamente isso, que o juiz ordene a publicação do edital, contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, tá? Observado o artigo 55 desta lei, que nós vamos verificar aí na sequência. Portanto, visto isso, também nós temos que cuidar com o seguinte, antes de passar a verificar mais sobre essas questões acerca das objeções. O
plano de recuperação, se ele estiver incluindo formas de pagamento diferenciado dos débitos trabalhistas, ele tem algumas restrições legais. A primeira é a seguinte: quando se trata de dívidas que não foram pagas nos últimos 3 meses anteriores, eu tô falando aqui de débitos estritamente salariais, tá? Que não foram pagas nos últimos 3 meses, até o limite de 5 salários mínimos, eles não podem ter previsão para pagamento além de 30 dias, ok? Isso é uma previsão do artigo 54, parágrafo único. Mas tem mais uma situação: débitos trabalhistas que não sejam desses estritamente salariais vencidos nos últimos 3 meses, eles podem fazer parte do plano de recuperação judicial, sem problema nenhum, mas não pode ser previsto pagamentos ou parcelamentos que ultrapassem 1 ano, certo? Então, peço que vocês me acompanhem no slide 32, que diz o seguinte: o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho também, ok? Vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. E já no seu parágrafo único segue aquela questão dos 3 salários estritamente salariais não pagos e até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, ok? Parágrafo único. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Certo? Então, só aqui essa ressalva, porque no tocante aos outros débitos que podem estar fazendo parte do plano de recuperação, não existe limitação com relação a parcelamento, com relação a prazo, exceto nos casos dos débitos trabalhistas. Tudo bem? Posso continuar? Então vamos lá. Vamos continuar falando sobre as objeções. Como eu disse a vocês, uma vez que seja publicado o edital, inicia-se a oportunidade de objeção pelo credor que não está concordando com aquele plano, né, com aquela ideia do devedor dentro de um processo de recuperação. No slide 33, eu trago para você a seguinte informação: qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores. Tá certo? Então, pensem bem, nós temos o prazo que iniciou com a publicação do edital, de 30 dias para as objeções. Não teve objeções, pessoal? O juiz vai analisar o deferimento da recuperação judicial com o que ele tem. No entanto, houve objeção? Por um que seja, vai ter que convocar a assembleia, tá? Então, havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação, tá certo? Se na Assembleia houver a aprovação do plano de recuperação, ótimo, defere-se a recuperação judicial. E aí parte para a próxima fase, que é a fase executiva. Simplesmente cumpra-se o que está no plano. Veja só, lá no slide 33 ainda. Aprovado o plano de Assembleia de Credores, o juiz concederá a recuperação judicial. Caso contrário, se nenhum plano for aprovado, decretará a falência do empresário. Então, uma coisa que eu sempre repito a vocês: se não der certo a recuperação judicial, gente, se o plano não for aceito, o processo não é simplesmente extinto. A ideia aqui é que, se acontecer isso, o destino é a falência, é convolução em falência. Ok? Entendida essa parte? Espero que sim. Então, vamos lá. Slide 34. Vamos falar um pouquinho ainda da objeção. Então, primeiro, o juiz ordena a publicação do edital, né, contendo os avisos para os credores sobre o recebimento do plano. Abre-se o prazo para objeção. Qual é o prazo da objeção? Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção do plano no prazo de 30 dias da publicação da relação de credores.
Terceiro, vamos falar da Assembleia. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação, o juiz convocará a Assembleia Geral para deliberar sobre a aprovação ou não do plano, tá certo? E se não houver nenhuma objeção por ninguém, o juiz vai deferir a recuperação judicial. Aí cabe, né, novamente falar que a execução do plano se torna obrigatória, certo? Então, o plano de recuperação judicial, gente, acompanhando o slide 35, ele submete-se à aprovação da Assembleia. Então, podem ter três situações. Primeiro, ela pode ser simplesmente aprovada. Ok, da forma como foi apresentada pelo devedor. Aprovado outro plano pela Assembleia, defere-se a recuperação judicial. Como assim? É que pode os credores não terem aprovado o plano apresentado pelo devedor, mas eles podem apresentar uma outra proposta e ser levado, obviamente, à aprovação, à deliberação dos demais credores. Neste caso, a gente vai novamente falar em deferimento da recuperação, só que no plano que for aprovado na Assembleia. E a outra hipótese, se nenhum plano for aprovado, aí convola-se em falência. Tá certo? Por isso que lá no slide 35 eu coloco para vocês essas três possibilidades. Tudo bem? Vale ainda dizer para vocês que muitas vezes a Assembleia, ela pode propor, alguém pode propor um outro tipo de plano e que basta a concordância do devedor. E ele concordando, essa alteração pode ser feita tranquilamente também, tá? O que importa? Na verdade, o que importa é que realmente exista aí uma perspectiva de continuidade da empresa, né? Aí me remetendo novamente ao princípio da conservação da empresa. Também antes de passar para o próximo tópico, devo dizer a vocês o seguinte: as deliberações sobre o plano de recuperação, a princípio elas vão seguir o que diz o artigo 45 da Lei 11.101 de 2005. Tá? Que é, na verdade, um dispositivo que tanto cabe para falência como para recuperação. No artigo 45, ele diz que nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Então, quais seriam as classes, né, do artigo 41 e que eu mencionei para vocês enquanto dava as aulas de falência? Só lembrando, temos uma classe de titulares dos créditos trabalhistas e decorrentes de acidente de trabalho. Temos uma segunda classe, que é dos credores com garantia real. Temos uma terceira classe, que é dos credores quirografários, privilégio especial, privilégio geral e subordinados. E temos uma quarta classe, que é dos credores microempresários e empresários de pequeno porte. Certo? Então, a princípio, o plano ele tem que ser aprovado em todas essas classes. Então, percebam, pessoal, que eu não quero dizer que não vai se levar em conta o que os credores, a quantidade de credores, quem quer mais, na totalidade. O que vai ser votado é dentro de suas classes. O que a maioria dos credores trabalhistas, o que a maioria dos credores com privilégio, com garantia real, o que os credores com quirografários, o que os credores microempresários e empresários de pequeno porte entenderam. A maioria de cada classe, entenderam? Então, a gente não leva em conta. Então, por exemplo, se nós temos, por exemplo, 100 credores dentro da classe dos créditos trabalhistas e temos 2 do crédito com garantia real, é isso que a gente vai levar em conta. Se lá entre os 100 houve uma decisão e entre 1 ou 2 do crédito com garantia real, tá? Então é dentro de cada classe. Cada classe tem o mesmo potencial ali de deliberação, tá certo? Só que tem uma outra questão. Nós temos uma previsão, 58 parágrafo 1º, que diz o seguinte, que quando não tem a aprovação nos moldes do artigo 45, que eu acabei de mencionar para vocês, existe uma outra possibilidade. Acompanhe então o que diz o artigo 58, parágrafo 1º. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa 1. O voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia, independentemente de classes. Primeiro requisito, ou seja, eu tenho que ter a aprovação de
mais da metade do passivo, tá certo? E aqui, independente da classe que eles pertencem. Mas cumulativamente, também é preciso que haja aprovação de 2 das classes de credores nos termos do artigo 45 desta lei, ou caso haja somente 2 com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma. Então, além de ser metade, ainda é preciso que dentro das 4 classes que existem, 2 pelo menos aceitaram. E se a gente está falando de uma recuperação que só existe 2 classes, pelo menos uma delas aceitou. A maioria dentre os credores que estão naquela classe. Mas tem mais uma condição. No inciso 3º ainda diz: na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45 desta lei. Então, nós temos aí 3 situações. Então, se não for aprovada de acordo com o artigo 45, pode ser aprovada de acordo com o artigo 58, parágrafo 1º, inclusive um outro plano, um plano proposto na Assembleia mesmo, tá? Então, que seria da seguinte forma: mais da metade dos credores que representem mais da metade do passivo. Segundo, esses credores que aceitaram, eles devem estar distribuídos em classes em que pelo menos 2 delas a maioria aceitou. E a classe que porventura não tem aceitado, a gente não pode ter mais de 1/3 dos credores aí representados pelo valor que eles representam não aceitar. Ou então, a partir do momento que isso foi levado para ser deliberado na Assembleia, nós vamos ter o deferimento ou não da recuperação. Vamos supor que houve o deferimento. Se houver, aí sim você segue para a fase executiva, tá? Que vocês acompanhem lá no slide 37. Concedida a recuperação, encerra-se a fase deliberativa e inicia-se a fase de execução, dando-se cumprimento ao plano de recuperação. A vida vai voltar tudo normal, em tese, né? Então, a princípio, aquele que está em recuperação judicial, ele vai continuar realizando seus contratos em funcionamento, com eventuais restrições que forem impostas lá no plano de recuperação, além daquelas impostas pela própria lei. Mas, de qualquer forma, não vai implicar em encerramento das atividades. Tá certo? Nós vamos ter aqui a possibilidade de tentar alimentar aquele capital, aquele patrimônio, para poder pagar o passivo, mas sem deixar de operar normalmente. E aí que a gente encontra uma série de sociedades empresárias, principalmente algumas mais conhecidas, que estão em recuperação, mas que continuam operando normalmente. Tá certo? Bom, ainda lá no slide 37, eu digo a vocês que foi proferida a decisão, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Ou seja, se de repente, quando se entra com a ação de recuperação e a gente tem dívidas que irão vencer ainda, até aquelas que irão vencer daqui 2 anos, elas vão ser abrangidas pelo plano, tá certo? Durante esse período, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará convolução da recuperação em falência. É isso que é o grande porém dessa situação. Em todos os atos, a partir do momento que for deferida a recuperação judicial, tem que fazer referência a essa situação. De que forma? No nome empresarial deve constar, entre aspas, em recuperação judicial. Certo? Então, em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor, sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescida após o nome empresarial a expressão em recuperação judicial. Claro, isso é publicidade. Isso é uma forma de dar aos outros, aos terceiros, a conhecimento da situação atual daquele devedor. Bom, e aí? Como é que isso vai se proceder quando entra na fase executiva? Então, já sabemos que na fase executiva vai ser voltada a continuar a vida normal do empresário, a princípio. Já sabemos que ele deve cumprir o plano como previsto nas dívidas que vão se vencer até 2 anos depois. Mas também tem que cuidar que essas obrigações, elas sejam observadas
Sem esquecer que existem credores que podem ainda assim entrar com ação de falência, certo? Se isso infelizmente acontecer, ainda que ele esteja em recuperação judicial, pode-se decretar falência, tá certo? É cair por terra, né, todas aquelas tentativas. Pois bem, vamos agora supor que houve pagamento de tudo, que houve cumprimento de todas as obrigações que estavam no plano de recuperação. O que faz a partir de então? Vejam lá no slide 38. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará: 1. Pagamento do saldo de honorários do administrador judicial, obviamente, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante a prestação de contas que ele fizer, que assim como na falência, que ele também tem que fazer a prestação de contas 30 dias depois, e aprovação de relatório previsto no inciso 3º do caput deste artigo. Eu coloquei ali para vocês deste artigo, mas eu já confirmo qual que é o artigo, tá? Porque aqui eu não anotei e não quero também errar na referência. 2. A apuração do saldo de custas judiciais a serem recolhidas. 3. A apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial no prazo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação. 4. Dissolução do comitê de credores, quando houver. Lembrando que o comitê de credores aqui também é um órgão facultativo, assim como era na falência. Exoneração do administrador judicial. 5. A comunicação ao registro público de empresas para as providências cabíveis. Tá certo? Todas essas obrigações que eu acabei de mencionar para vocês, elas estão previstas no artigo 63 da Lei 11.101 de 2005. Ok? A partir desse momento, gente, ele volta a ter toda a regularidade, ele retira, é avisado também a junta comercial para retirada das margens, a inscrição de que estava em recuperação, ele não precisa mais se qualificar dessa forma, só que tem que cuidar que não poderá pedir outra recuperação em 5 anos, certo? Lembre que um dos requisitos do artigo 48 é que não tenha outro pedido nos últimos 5 anos, seja para recuperação judicial ordinária, seja para recuperação judicial especial, que é aquela voltada apenas para o microempresário e empresário de pequeno porte, certo? Outra situação importante é sobre a convolução da recuperação em falência, da recuperação judicial em falência, que está previsto lá no artigo 73 da Lei 11.000/2005. Existem 4 situações ali previstas que dizem respeito a essa transformação do pedido de recuperação para a falência, ok? Então, o artigo 73 vai dispor da seguinte forma: o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial. 1. Por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 desta lei. Certo? Ou seja, na Assembleia, eles podem decidir por convolar em falência. O que, na verdade, gente, não tem lá muito favorecimento para os credores, por isso que tem que ser avaliado caso a caso. Vocês perceberam que lá na falência, os credores, eles ficam bastante sujeitos a não chegarem a receber conforme a classe que eles estão, tá certo? Mas verifica-se aí cada caso. 2. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo do artigo 53 desta lei, ou seja, se o plano não for apresentado em 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, convola-se em falência. 3. Quando houver sido rejeitado o plano, tá, de recuperação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 56 desta lei, que eles podem simplesmente rejeitar o plano, falência. E 4, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do parágrafo 1º do artigo 61 desta lei. Certo? Então, o artigo 73, ele traz essas 4 formas de convolução em falência. Mas vale dizer a vocês também que pode ser decretada a falência em situações como a daqueles credores que não se submetem ao plano de recuperação e que entram com ação de falência. Então, por exemplo, aquele credor de um contrato de alienação fiduciária, de um contrato de arrendamento mercantil, de um contrato de compra e venda com reserva de domínio, aqueles todos excluídos do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.072/2005.
Eles podem pedir a falência. O artigo 73, parágrafo único, diz o seguinte: o disposto nesse artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação. Nos termos do inciso 1 ou 2 do caput do artigo 94 desta lei, ou por prática de ato previsto no inciso 3º do caput do artigo 94 desta lei, que vocês já conhecem. O artigo 94 é aquele que fala da impontualidade justificada, ou da execução frustrada, ou do ato de falência. Tá certo? Eu só não posso considerar ato de falência aquilo que foi colocado como ato no plano de recuperação judicial. Tudo bem? Mais alguma coisa, gente? Acho que sim, hein? Recuperação judicial é um instituto que tem muitas informações. Aqui a gente está vendo apenas o básico, certo? E eu gostaria ainda de falar para vocês mais um detalhezinho. A partir desse momento, gente, ele volta a ter toda a regularidade. Ele retira, é avisado também a junta comercial para retirada das margens a inscrição de que estava em recuperação. Ele não precisa mais se qualificar dessa forma. Só que tem que cuidar que não poderá pedir outra recuperação em 5 anos, certo? Lembre que um dos requisitos do artigo 48 é que não tenha outro pedido nos últimos 5 anos, seja para recuperação judicial ordinária, seja para recuperação judicial especial, que é aquela voltada apenas para o microempresário e empresário de pequeno porte, certo? Outra situação importante é sobre a convolução da recuperação em falência, da recuperação judicial em falência, que está previsto lá no artigo 73 da Lei 11.000/2005. Existem 4 situações ali previstas que dizem respeito a essa transformação do pedido de recuperação para falência, ok? Então, o artigo 73 vai dispor da seguinte forma: o juiz decretará falência durante o processo de recuperação judicial. 1. Por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 desta lei. Certo? Ou seja, na Assembleia, eles podem decidir por convolar em falência. O que, na verdade, gente, não tem lá muito favorecimento para os credores, por isso que tem que ser avaliado caso a caso. Vocês perceberam que lá na falência, os credores, eles ficam bastante sujeitos a não chegarem a receber conforme a classe que eles estão, tá certo? Mas verifica-se aí cada caso. 2. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo do artigo 53 desta lei, ou seja, se o plano não for apresentado em 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, convola-se em falência. 3. Quando houver sido rejeitado o plano, de recuperação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 56 desta lei, que eles podem simplesmente rejeitar o plano, falência. E 4, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do parágrafo 1º do artigo 61 desta lei. Certo? Então, o artigo 73, ele traz essas 4 formas de convolução em falência. Mas vale dizer a vocês também que pode ser decretada a falência em situações como a daqueles credores que não se submetem ao plano de recuperação e que entram com ação de falência. Então, por exemplo, aquele credor de um contrato de alienação fiduciária, de um contrato de arrendamento mercantil, de um contrato de compra e venda com reserva de domínio, aqueles todos excluídos do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.072/2005, eles podem pedir a falência. O artigo 73, parágrafo único, diz o seguinte: o disposto nesse artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação. Nos termos do inciso 1 ou 2 do caput do artigo 94 desta lei, ou por prática de ato previsto no inciso 3º do caput do artigo 94 desta lei, que vocês já conhecem. O artigo 94 é aquele que fala da impontualidade justificada, ou da execução frustrada, ou do ato de falência. Tá certo? Eu só não posso considerar ato de falência aquilo que foi colocado como ato no plano de recuperação judicial. Tudo bem? Mais alguma coisa, gente? Acho que sim, hein?
Recuperação judicial é um instituto que tem muitas informações, aqui a gente está vendo apenas o básico, certo? E eu gostaria ainda de falar para vocês mais um detalhezinho. A partir desse momento, gente, ele volta a ter toda a regularidade, ele retira, é avisado também a junta comercial para retirada das margens, a inscrição de que estava em recuperação, ele não precisa mais se qualificar dessa forma, só que tem que cuidar que não poderá pedir outra recuperação em 5 anos, certo? Lembre que um dos requisitos do artigo 48 é que não tenha outro pedido nos últimos 5 anos, seja para recuperação judicial ordinária, seja para recuperação judicial especial, que é aquela voltada apenas para o microempresário e empresário de pequeno porte, certo? Outra situação importante é sobre a convolução da recuperação em falência, da recuperação judicial em falência, que está previsto lá no artigo 73 da Lei 11.000/2005. Existem 4 situações ali previstas que dizem respeito a essa transformação do pedido de recuperação para a falência, ok? Então, o artigo 73 vai dispor da seguinte forma: o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial. 1. Por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 desta lei. Certo? Ou seja, na Assembleia, eles podem decidir por convolar em falência. O que, na verdade, gente, não tem lá muito favorecimento para os credores, por isso que tem que ser avaliado caso a caso. Vocês perceberam que lá na falência, os credores, eles ficam bastante sujeitos a não chegarem a receber conforme a classe que eles estão, tá certo? Mas verifica-se aí cada caso. 2. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo do artigo 53 desta lei, ou seja, se o plano não for apresentado em 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, convola-se em falência. 3. Quando houver sido rejeitado o plano, tá, de recuperação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 56 desta lei, que eles podem simplesmente rejeitar o plano, falência. E 4, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do parágrafo 1º do artigo 61 desta lei. Certo? Então, o artigo 73, ele traz essas 4 formas de convolução em falência. Mas vale dizer a vocês também que pode ser decretada a falência em situações como a daqueles credores que não se submetem ao plano de recuperação e que entram com ação de falência. Então, por exemplo, aquele credor de um contrato de alienação fiduciária, de um contrato de arrendamento mercantil, de um contrato de compra e venda com reserva de domínio, aqueles todos excluídos do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.072/2005, eles podem pedir a falência. O artigo 73, parágrafo único, diz o seguinte: o disposto nesse artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação. Nos termos do inciso 1 ou 2 do caput do artigo 94 desta lei, ou por prática de ato previsto no inciso 3º do caput do artigo 94 desta lei, que vocês já conhecem. O artigo 94 é aquele que fala da impontualidade justificada, ou da execução frustrada, ou do ato de falência. Tá certo? Eu só não posso considerar ato de falência aquilo que foi colocado como ato no plano de recuperação judicial. Tudo bem? Mais alguma coisa, gente? Acho que sim, hein? Recuperação judicial é um instituto que tem muitas informações, aqui a gente está vendo apenas o básico, certo? E eu gostaria ainda de falar para vocês mais um detalhezinho. Recuperação judicial, como eu havia dito no início, ela tem uma subdivisão. Nós teríamos lá a recuperação judicial ordinária e teríamos a recuperação judicial especial. A especial, ela é voltada para os microempresários e empresários de pequeno porte. Onde que vocês vão encontrar isso? Lá no artigo 70, que diz o seguinte: as pessoas de que trata o artigo 1º desta lei e que se incluam nos conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitos-se às normas deste capítulo. Então, vamos relembrar.
na legislação vigente, como que eu enquadro microempresário e empresa de pequeno porte? Lembram? Lei Complementar 123 de 2006, artigo 3º. Microempresa, aquele que tem um rendimento bruto anual até R$360 mil, enquanto que o empresário de pequeno porte seria aquele que tem a renda bruta anual de mais de R$360 mil até R$4.800.000. Tudo bem? Quando? No ano calendário anterior, certo? Essas pessoas, a partir do momento que elas estejam enquadradas como tal, EBI ou EPP, elas podem se valer dessa recuperação judicial especial, que de especial, gente, não tem muita coisa não. Por quê? Porque ela tem muitas restrições no momento de fazer o pagamento, de fazer o plano de recuperação. Os meios de recuperação aqui, eles são mais restritos. Vocês vão entender por quê. Outra coisa, não significa que porque é microempresário, empresário de pequeno porte, tem que se submeter a essa recuperação judicial especial do artigo 70. É só uma opção. O parágrafo 1º do artigo 70 diz exatamente isso. Ó. As microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial. Especial, tá? Então, plano especial de recuperação judicial. Desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o artigo 51 desta lei, que vai ser igual, tá? É preciso dizer a vocês que os credores que não são atingidos pela recuperação judicial ordinária, obviamente que aqui também não serão, tá certo? Mas o que tem de restrição com relação aos meios de recuperação? E aí eu levo vocês a conhecer o artigo 71, que assim dispõe. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53 desta lei, ou seja, 60 dias, e limitar-se-á às seguintes condições. 1. Abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasses de recursos oficiais, os fiscais, e os previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. Então, aqui temos uma restrição com relação àqueles que vão poder ser incluídos, certo? Então, a gente tem repasse de recurso oficial, os débitos tributários e também os mesmos que não podem ser pela recuperação judicial normal, que estão lá no artigo 49, parágrafo 3º e 4º, aí fazendo referência aos contratos de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, promessa de compra e venda com promessa de compra e venda com cláusulas de retratabilidade e revogabilidade, contrato de compra e venda com reserva de domínio, contratos de adiantamento de câmbio, que é do parágrafo 4º. Deixa eu ver se estou me esquecendo mais algum. Acho que é isso, né? Então, esses contratos, como estão situados lá, também vão estar situados aqui. Tá certo? Ainda nós temos com uma certa restrição lá no inciso 2, da seguinte forma: preverá parcelamento em até 36 vezes, gente, 36 parcelas mensais. Não dá para pedir mais que isso. Iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, ou seja, está estabelecido já como que isso vai ser acrescentado, né? Já vai ter ali o acréscimo do Selic abrangendo aí os juros, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas, tá certo? Então, você não pode lá propor como que vai ser acrescido, qual vai ser o juro, demora acrescido, qual vai ser a forma de correção, aqui já está especificado. 36 parcelas com juros equivalentes ao da Selic, tá? Que é o Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Também lá no 3 diz que o pagamento da primeira parcela, ou seja, quando você quer protelar o pagamento das parcelas, não pode ser mais que 180 dias, tá? Contados da distribuição do pedido de recuperação judicial. E o 4 seria uma forma de limitação dos atos normais, que estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvir o administrador judicial e o comitê de credores, quando houver, para o devedor aumentar despesas e contratar empregados. Então, essa dinâmica, vamos dizer assim, elas vão precisar ser subordinadas à decisão, então, judicial e à decisão, e já ouvidos, né, o administrador e o comitê de credores. Não vai
poder partir tão simplesmente da iniciativa do empresário que está aí em recuperação judicial especial. E afinal de contas, gente, o que ela teria de diferente? Mas se distingue também, além da restrição com relação aos meios de recuperação, é a questão de não ter aqui a assembleia, porque vai funcionar da seguinte forma. Se vocês seguirem ali o artigo 72, vocês vão perceber que nesse caso, eles não convocam a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano e o juiz considerar a recuperação judicial se atendidas as demais exigências da lei. Então, talvez essa seja a vantagem, ou melhor, a informalidade, para que se tenha aí como se fosse um certo privilégio do microempresário e do empresário de pequeno porte. No parágrafo único do artigo 72, se define que o juiz, no entanto, pode julgar improcedente o pedido de recuperação judicial e decretar a falência. Ele não julga improcedente o pedido e extingue o processo, gente. Ele convola em falência. Aqui nós temos mais um caso de convolação. Se houver objeção nos termos do artigo 55 de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstas no artigo 83. Lembra do artigo 83? Credores trabalhistas e decorrência de trabalho, credores com garantia real, tributários, privilégio especial, privilégio geral, quirografários, subquirografários e subordinados. Certo? Então, visto isso das classes de créditos, se houver aí mais da metade de qualquer uma dessas classes apresentando objeções, o juiz julga improcedente. Certo? Quando a gente diz ali que não vai ter assembleia, não significa que não vai ter objeção. Pode ter objeção, o juiz vai julgar as objeções, vai apreciar as objeções. O que não vai ter é plano. Então, se ele entender que, muito embora tenha as objeções e essas objeções não se sustentam, ele defere a recuperação judicial, sem assembleia. Certo? Agora, se ele recebe as objeções e houve objeções, percebam, a lei nem fala em atender ou não as objeções, em achar que elas são pertinentes ou não. Ele diz simplesmente ter objeções com mais da metade de cada dessas classes mencionadas, convola-se em falência. Tá certo? Então, aí eu trago para vocês mais essa informação sobre a recuperação judicial no plano especial para os microempresários e empresários de pequeno porte. Tudo bem? Então, pessoal, com esse assunto, eu encerro a parte do Instituto da Recuperação Judicial. Só lembrando vocês o seguinte, no que pertine aos órgãos da recuperação, que temos lá o administrador judicial, o comitê de credores, a Assembleia Geral de Credores, repete-se as mesmas condições que nós vimos para a falência. Certo? No que pertine à verificação dos créditos e a habilitação dos créditos, previstos lá no artigo 7º, nós também teremos para o caso de recuperação judicial, tá certo? Então, a partir do momento que foi publicada a relação de credores, lá conforme está previsto no artigo 7º da Lei 11.101 de 2005, também abre esse prazo. Também vai poder fazer impugnações, também vai ter quadro geral de credores, da mesma forma que na falência. Tudo bem? Então, muitas coisas que vocês viram na falência, especialmente aquelas previstas entre o artigo 1º e o artigo 46, elas são comuns, tanto para falência como para recuperação judicial. Tá certo? Então, aí encerro o direito falimentar. E eu espero muito ter contribuído para o conhecimento de vocês, para o conhecimento técnico e muito ainda há que se aprender. Destaco a vocês que o que estamos vendo na graduação, ele não esgota todo o conhecimento que devemos adquirir para a prática do direito empresarial. E para isso eu sempre vou estar à disposição para vocês. Tá certo? Um grande beijo a todos e que com essa eu encerro o Direito Empresarial 2 com muito orgulho de vocês e com um desejo enorme de que a gente volte para o próximo semestre cheio de esperança, cheio de boas coisas, de boas energias e, apesar do contexto que estamos vivendo, tendo aprendido o valor de coisas que estavam esquecidas, tá certo? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela compreensão e, melhor que tudo, que todos estejamos muito bem para retornar, tá certo? Tchau, tchau!